O Instituto Vital Brasil, juntamente com a Unesp de Botucatu, está desenvolvendo o soro antiapílico para o tratamento por acidente por enxame de abelhas. Neste momento, estamos em fase de testes. E vale lembrar que este é um soro inédito mundialmente. E quem pode falar melhor sobre o assunto é o Marcelo Strauch, médico veterinário e pesquisador do Instituto Vital Brasil. A criação de abelhas, conhecida como apicultura, começou oficialmente no Brasil em 1839, quando o padre Antônio Carneiro importou da região do Porto, em Portugal, 10 colônias de abelhas da espécie Apis mellifera, onde foram instaladas na praia de Formosa, que existia naquela época no centro do Rio de Janeiro. Entre 1845 e 1880, imigrantes alemães e italianos introduziram outras colônias em localidades do sul e sudeste. Na década de 50, procurando aumentar a produtividade das abelhas europeias, que eram pouco adaptadas ao clima brasileiro, o pesquisador Warwick Steenkerr importou da África abelhas Apis mellifera africanas, também chamadas de Apis mellifera scutellata, para um estudo no apiário da Universidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Devido a um acidente em seu laboratório, as abelhas rainha escaparam, então houve um cruzamento com as abelhas Apis mellifera europeia. Desse cruzamento surgiu a abelha africanizada. Devido a esse cruzamento, no final da década de 50, todas as abelhas em território nacional já eram abelhas africanizadas. Essas abelhas migraram para a América Central, alcançando os Estados Unidos. E hoje, praticamente todos os estados americanos contêm presença de abelhas africanizadas. Apesar de serem mais agressivas, elas causaram um importante impacto econômico, porque as abelhas africanizadas são mais produtivas. Então, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de mel do mundo e um dos maiores exportadores de mel, além da grande participação das abelhas em toda a cadeia de produção de frutas, principalmente da laranja, polinizando essas plantações. Apesar do grande impacto econômico, as abelhas africanizadas também causaram impacto na saúde pública, pois são animais peçonhentos e estão envolvidas em inúmeros casos de acidentes por ataque de enxames. No Brasil, acontecem cerca de 20 mil acidentes e em torno de 60 óbitos anualmente. O veneno das abelhas é composto por uma série de substâncias tóxicas, que, quando inoculado nos pacientes, causam uma série de alterações, podendo ser locais como dor, inchaço, vermelhidão e calor, ou alterações sistêmicas como o enfraquecimento do coração, alteração no sistema nervoso, reação alérgica grave, além de insuficiência renal aguda. Lembrando que ainda não há soro para acidentes com abelhas. O único tratamento disponível é o suporte para minimizar os sintomas. E por esse motivo é tão importante a parceria do Instituto Vital Brasil com a Unesp para a produção do soro antiapílico. A produção desse soro está envolvendo desafios tecnológicos importantes, pois o processo de produção de soro é complexo. E você sabe como o soro contra picadas de abelha é produzido? A extração de veneno da abelha é o primeiro passo da produção, e isso é feito através de placas com eletrochoque que são colocadas sobre a colmeia. É muito importante informar que essas abelhas não morrem em nenhuma etapa do processo. Depois, precisamos inocular esse veneno nos cavalos. Mas vocês sabem que a picada de abelha dói muito. Então, se aplicássemos o veneno direto no cavalo, certamente ele iria ter uma dor absurda. Para evitar isso, antes de inocular o veneno no cavalo, fazemos uma purificação deste veneno para retirar as toxinas que causam dor no cavalo. Então, injetamos apenas partes do veneno original. Essas partes nós chamamos de antígeno. Esse antígeno é injetado no cavalo, seguindo todos os protocolos necessários. E essa aplicação também não causa nenhum dano ao cavalo. Após a aplicação do antígeno, o cavalo irá produzir anticorpos no sangue. Para conseguirmos retirar esses anticorpos, o cavalo fará uma doação de sangue para nós e vamos retirar apenas parte que contém os anticorpos, que é chamada de plasma. E o próximo passo nessa produção será transformar o plasma no soro propriamente dito. Para entender melhor todas as etapas de uma produção de soro, assista aos nossos vídeos anteriores. Colocamos os links na descrição deste vídeo, não deixem de ver. E qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Ficamos por aqui. Deixe seu like, nos siga aqui no canal do YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau!